O Internacional continua a preparação para o jogo da próxima quarta-feira contra o Red Bull Bragantino. O técnico Mano Menezes que está muito perto já de definir a sua escalação. Mas além disso eu quero te falar sobre hoje também ocorreu a final do Campeonato Brasileiro Feminino, onde o Internacional enfrentou o Corinthians na Neoquímica Arena. Além disso também eu quero te trazer mais informações agora sobre negociações do Internacional. Porque o Inter a partir de agora, principalmente agora terminando setembro, chegando em outubro, o Internacional já começa a operação pro Edenilson sair para a temporada de 2023. Já está claro e já está até de forma pública que saiu pelo próprio técnico Mano Menezes que o Edenilson vai deixar o Internacional. E a tendência é que ele seja trocado por um outro atleta de um outro clube do futebol brasileiro. E no vídeo de hoje eu vou te falar alguns dos nomes que já foram falados dentro dos bastidores do Internacional. Só que só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Boa tarde, colorados. Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje. Seja muito bem-vindo e só antes de a gente começar, não esquece de deixar já o teu gostei, que ajuda muito esse vídeo aqui a chegar cada vez às pessoas, ajuda muito no desenvolvimento e na performance do canal também enquanto deixa o teu gostei. Se tu tá chegando aqui pela primeira vez ou se tu já assiste os vídeos no canal, porém tu não é inscrito, aproveite e inscreve no botão vermelho que aparece logo aqui abaixo. Além disso também eu quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Ou seja, se tu quiser ter uma melhora na performance entre quatro paredes, clica aqui no primeiro link na descrição que lá tu vai ser direcionado diretamente para o WhatsApp deles, tá bom? Vamos então abrir aqui com as informações do Internacional deste sábado, o Inter que treina nesta manhã, até porque amanhã domingo vai ser dada uma folga para os jogadores do Internacional e o técnico Mano Menezes que continua essa preparação para o jogo da próxima quarta-feira. Porque basicamente o Inter tem um treino, teve o treino deste sábado, ainda tem um treino da segunda e da terça-feira, que deve ser um treino de maneira menos intensa. Ou seja, o Inter só tem mais 2 treinos assim mais pegados antes do jogo contra o Red Bull Bragantino. O técnico Mano Menezes basicamente já definiu a escalação, que deve contar com, por exemplo, Igor Gomes na lateral direita. Se tu quer ver realmente essa escalação dando detalhes sobre esse time, acompanhe o vídeo de hoje de manhã que eu te falei detalhes sobre a escalação que o Mano Menezes deve colocar a campo. Eu quero passar falando sobre o campeonato feminino do Internacional que aconteceu agora às 2 horas da tarde, né? A primeira final do Inter do Campeonato Brasileiro, né? Teve novamente recorde público na Neoquímica Arena, 39 mil torcedores estavam presentes, foi novamente o recorde do Campeonato Brasileiro Feminino, né, em toda a história e também no Brasil inteiro. E o Internacional acabou não se dando bem nesse jogo, né? Eu estou gravando esse vídeo ainda não terminou o jogo, mas nesse momento está 3-1 para o Corinthians. Não sei que o Inter faça uma vitória, né, uma hecatombe e mude esse jogo. O Corinthians basicamente levou essa taça para casa. Mas o ano do Internacional do Campeonato Brasileiro Feminino até que foi um bom recorte, né? Porque o Inter basicamente teve um investimento menor nessa temporada, porém conseguiu um resultado muito bom, que foi chegar na final do Campeonato Brasileiro Feminino. A partir de agora, a temporada feminina pro Inter está terminada e agora só volta na próxima temporada. O Inter que também nesse ano levou o Campeonato Gaúcho contra o Grêmio. Outra coisa interessante é pensando na parte financeira, porque o Inter foi semifinal, foi vice-campeão, né? Primeiro mais um vice-campeonato, né? O Inter que no masculino já tem tantos vice-campeonatos brasileiros, no feminino já começa bem, né? Já começa tendo seu primeiro vice-campeonato, mas esse vice também acabou dando para o Internacional 500 mil reais, né? A premiação para o campeão era de 1 milhão de reais e para o vice-campeão de 500 mil reais. O Inter deve destinar esses valores um pouco para as meninas coloradas, né, que chegaram na final, mas também já para investimentos para a próxima temporada do brasileiro, né, principalmente do time do Internacional masculino, do feminino sub-20 e do feminino sub-17, tá bom? Passando para mais informações agora, eu quero te falar sobre a Operação Edenilson, né? Todo mundo sabe, já é de conhecimento de quase todo mundo aí que assiste aqui os vídeos no canal, sabe que o Edenilson vai deixar o Internacional na próxima temporada. O Mano Menezes já falou de forma aberta que o Edenilson vai sair de uma maneira bem tranquila na próxima temporada. O próprio jogador já falou que deixou para deixar o Internacional, a direção já confirma isso, então basicamente todo mundo já sabe que o Edenilson vai deixar o Colorado. Só que agora o Edenilson tem duas possibilidades de saída, por venda ou por troca.
Por venda, por ser um jogador de mais de 32 anos de idade, é improvável que ele seja vendido. O Inter teria interesse em receber cerca de 3 milhões de dólares, mas porque nesse momento ele está em baixa, né, não é um jogador que está em alta, que nem quando começou, por exemplo, a temporada, é um jogador que hoje não vale esse valor e nenhum clube do futebol brasileiro pagaria isso para o Edenilson. Por isso que a segunda opção é a mais plausível nesse momento, que seria para uma troca, ou seja, o Inter trocar o Edenilson com algum outro atleta do futebol brasileiro, como foi, por exemplo, o Patrick no começo do ano, que foi trocado, por exemplo, pelo Lisieiro. E algum dos nomes que aparece com possibilidade do Inter trocar, né, o Edenilson, e eu vou te começar aqui falando. O primeiro nome foi o nome que a direção sempre teve interesse, né? Já tinha feito proposta há cerca de 2 anos atrás, ainda quando era essa direção, mas o vice-presidente de futebol era o Alessandro Barcelos, que é o Nath Fernandes, né? Que é um jogador do Atlético Mineiro, hoje é reserva por lá, também está em baixa, tem uma idade quase parecida com o Edenilson, também tem mais de 30 anos de idade. É um jogador que tem um salário alto e esse seria o empecilho para ele vir para o Internacional. E além disso tudo, né, é um estrangeiro, ou seja, contaria como estrangeiro, como o Inter tem muitos estrangeiros hoje no seu time, tem o Depenha, tem o Fabrício Bustos, tem o Gabriel Mercado, né, e também tem o Brian Romero. O Nath Fernandes seria a quinta possibilidade. E essa possibilidade faria o Inter não conseguir trazer mais estrangeiros para a próxima temporada. Até poderia, mas daí ficaria com aquela regra chata de só poder ter 5 estrangeiros dentro de um jogo nacional. Então esse seria o primeiro empecilho. Mas é um jogador sim que já foi falado nos bastidores por estar em situações parecidas, né? A torcida do Atlético Mineiro já não tem mais tanta vontade no Nath, é um jogador que hoje é banco de reservas, que ganha um salário alto, assim como, por exemplo, o Edenilson, que vive situações parecidas no Internacional. Uma informação interessante deixar, né, que fale até a direção do Inter tomar um alerta, né, é que o Edenilson renovou com o Inter no começo dessa temporada. O Edenilson tinha contrato terminando com o Inter até final de 2023. E a direção do Inter renovou no começo dessa temporada o contrato do Edenilson para ele terminar até final de 2024. Com essa renovação de contrato, o Edenilson, além de ganhar luvas com essa renovação de contrato, também ganhou um aumento salarial, que não fazia a menor necessidade. Ou seja, o Edenilson já poderia ter sido no Internacional sem ter tido esse aumento salarial, sem o Inter ter dado mais dinheiro para o Edenilson no começo da temporada, sabendo que ele já ia fazer tudo isso que fez ao longo da temporada. Então vale aí um erro, né, que a direção acabou cometendo, tá bom? E eu quero te falar também outro nome, né, mas esse seria um nome um pouco mais jovem. Mas é também, apesar de ser um nome mais jovem, né, ainda uma dúvida se é um jogador que pode dar certo, mas fez uma boa temporada, mas ainda é reserva do seu clube, que é o do Atlético Paranaense, que é o Rômulo. O Rômulo, ele é um jogador que nesse momento altera entre a titularidade e o banco do Atlético Paranaense. Ele é tanto um ponta, mas também pode atuar como um camisa 9. Né? É um jogador nesta temporada, né, que jogou mais ali pelo lado direito, muito parecido pelo Edenilson, né, que também fez muitas partidas nessa temporada atuando quase como um ponta pelo lado direito, né, mesmo sendo, né, um volante de origem, né, atuou com ponta direita. O Rômulo tem características parecidas. Como o Atlético Paranaense poderia ter a contratação do Edenilson, tá certo que o Petralha tem um teto salarial, né? O Petralha não paga mais do que 400 mil para qualquer jogador do seu clube, ou seja, o Edenilson teria que entrar dentro desse teto, que eu acho pouco improvável de acontecer, porém o nome do Rômulo seria um nome muito viável para o Internacional e seria um bom nome para o Inter ter no elenco, seria um bom nome para ser uma peça do técnico Mano Menezes. Lembrando que a direção do Inter também trabalha alguns outros nomes. O CAPA, Centro de Análise e Prospecção de Atletas, começa a ver alguns nomes que estão em baixa nos seus clubes que poderiam virar uma possível troca para o Internacional pelo Edenilson, que se tornou uma boa moeda de troca, principalmente pensando para a temporada de 2023. E aí eu já faço uma pergunta para ti. Se tu fosse participar da direção do Internacional e tu tivesse o comando para trocar o Edenilson com algum clube, com qual clube tu trocaria e por qual jogador tu trocaria? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a tua opinião, tá bom? Então eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Deixa o teu gostei, te inscreve no canal, ativa aqui o sininho de notificações. Não esquece também de ir no primeiro link na descrição e conferir o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Volto logo mais com novas informações. Valeu, falou e fui!